Nós vamos conversar aqui na Band News FM Espírito Santo, mais uma vez com o psicólogo Alexandre Brito. O Alexandre costuma conversar com a gente aqui às segundas-feiras. Hoje, o assunto nesse dia de finados é sobre morte, né, e como lidar com a morte. Nós falamos recentemente aqui sobre luto na Band News FM Espírito Santo, de uma forma geral. O Alexandre vai falar um pouquinho aqui sobre o impacto aí da morte para quem fica, né? Alexandre, obrigado, viu, por conversar com a gente mais uma vez. Obrigado, Rafael. E esse assunto, nesse dia, é muito importante a gente abordar, até porque muitas vezes nós criamos alguns tabus, algumas dificuldades em lidar com a questão da morte, né? Seja, por exemplo, um pai para dar uma notícia para crianças, algumas famílias ficam desconcertadas e não sabem muito bem como anunciar ou tratar esse assunto com crianças. Mesmo uma dificuldade com a perda em que as pessoas podem ter, ou dificuldade em lidar com a morte do outro, com uma perda ou com alguma despedida, ou sobre também a própria morte. Então, falar sobre a morte, ela não é um assunto, apesar de ser um tabu, não é um assunto que deveria ser evitado. Pelo contrário, falar sobre a morte pode nos preparar, apesar de a gente nunca estar completamente preparado para perdas ou para isso, mas pode nos preparar e nos ajudar a saber lidar melhor com ela, inclusive com a própria morte. Pois é, Alexandre, vamos começar falando então, né, sobre lidar com a morte de alguém querido, alguém próximo. Essa é uma questão, acho que muita gente está tendo que enfrentar nesse ano, né, de pandemia. Muitas pessoas, infelizmente, acabaram morrendo no nosso país, mais de 150 mil pessoas já por conta da Covid-19, isso de acordo com dados oficiais, né, fora os que não foram confirmados, enfim. Tem sido um ano bem duro nesse sentido. Como lidar com a morte de uma pessoa que, nesse caso ainda, de uma doença como essa, né, pode ser uma coisa abrupta, bem rápida, Alexandre? Pois é, por isso que é importante a educação para a morte. Eu acredito que esse assunto tem que ser dito, inclusive, desde a infância. Mas nesse momento de pandemia, quando a gente tem que lidar com essas mortes que são repentinas, essas mortes que são inesperadas, essas mortes que pegam pessoas e vidas que a gente jamais esperaria, são mortes que interrompem planos, interrompem sonhos, interrompem, enfim, vidas. É muito difícil de lidar mesmo com essa situação em que a pandemia nos colocou, até porque alguns critérios para você também se despedir da pessoa foram incluídos, né? Então você não pode fazer o luto como a família poderia fazer em outros tempos, que é talvez acompanhar, né, a pessoa que morreu, fazer ali, realizar alguns desejos, caso a pessoa tenha deixado algum desejo para o seu próprio enterro. Então nem todo mundo pode ir visitar a pessoa, né? Então esses são desafios para que a gente lide justamente com a perda e saiba fazer o luto de uma outra forma. Pode ser uma forma mais difícil, talvez até mesmo mais cruel, porque é muito importante a presença nesses momentos, é muito importante que a pessoa faça o luto, que ela, caso ela deseje, que ela vá e veja, que ela possa ficar ali junto com a pessoa, o tempo que ela achar importante para ela também. Então, infelizmente, a pandemia trouxe esses desafios, essas dificuldades, até mesmo de forma muito cruel, né? Que faz com que nem todos os familiares possam estar juntos, que às vezes a família junto, os amigos, as pessoas, os amores, estando junto ali também ajudam muito nesse momento. Essa questão do isolamento social que ainda acontece, essa dificuldade, o distanciamento social, são realmente grandes desafios. Então, é muito importante que possa fazer o luto no seu tempo e não necessariamente evitar o luto, mas que a pessoa tenha ali o respeito diante da sua perda, que ela possa sentir a dor que ela está sentindo, não querer necessariamente evitar essa dor que ela sente. Caso seja necessário, outras pessoas podem também ajudar com isso. Lembrando que o luto, ele não é um adoecimento, o luto não é algo necessariamente ruim, vamos dizer assim. Ele é importante, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa despedida. Então, fazer o luto é algo muito importante. Então, ele não deve ser evitado, ele tem que ser feito, ele tem que ser sentido. Então, não é um adoecimento.
Caso a gente tenha grandes dificuldades, uma paralisação da vida, ou algo que você não consiga lidar com o luto, você pode também entrar em contato com profissionais de saúde mental que podem te orientar e podem ali também te acolher, te escutar. Então, nesse momento de pandemia, com essas mortes tão inesperadas e muitas vezes sem a possibilidade de você estar presente com a pessoa ali, fazendo a sua despedida, realmente vai exigir da gente um luto, talvez até não dá para a gente mensurar o tempo do luto, mas talvez um luto um pouco mais prolongado, mas que a gente não deixe de fazer. Sim, Alexandre, você falou de alguns rituais, né, que são cumpridos, que agora na pandemia ficam dificultados, né, impedidos, por exemplo, velório com presença de familiares, enfim. No dia de finados, é um hábito aqui no Brasil que as pessoas visitem os cemitérios. Esse também digamos, um ritual que é importante para lidar com a morte? Pode ser que sim, porque é uma forma de você também manter alguma memória, alguma lembrança, algo de simbólico da presença daquela pessoa. Porque a gente tem a morte real, o corpo se vai, mas a parte simbólica daquela pessoa, aquilo que ela foi de importância para a sua vida, aquilo que ela te agregou, te acrescentou, aquilo que ela tem em você hoje, aquilo permanece. Então, a dor, não que ela vá sumir, mas a dor vai se transformando em lembrança, e às vezes vai se transformando até em alegria dos bons momentos, enfim, né? Caso seja o caso. Então, você pode ter momentos de rituais e cada família vai ter o seu. Tem pessoas que têm interesse em ler poesias, poemas, ou ler coisas que a pessoa escreveu, ou algumas lembranças, algumas fotografias. Algumas pessoas se juntam para conversar, algumas pessoas fazem música, dependendo da própria pessoa antes de morrer, às vezes ela pede, olha, que meu enterro seja assim, assim, assado, e não tem problema nenhum que a gente possa falar sobre como a gente gostaria que fosse o nosso próprio velório. Aliás, a gente tem essa dificuldade, né? E de falar sobre a própria morte, de programar a própria morte no sentido de fazer a compra, né, de onde nós vamos ficar, de o que nós queremos fazer, se nós seremos cremados ou não, se você vai querer doar os seus órgãos ou não. Tudo isso tem que ser dito, pode ser conversado, isso não vai atrair a morte, né? A gente negar a morte não faz com que ela deixe de existir. E quando a gente fala sobre ela, a gente começa a mudar a relação com ela. Inclusive uma vida que não concebe a própria morte, uma vida que não arrisca a própria vida, às vezes é uma vida até sem sentido. Então a gente mesmo morre em vida várias vezes, se a gente pensar no nível simbólico, né? A gente é uma coisa e a gente deixa de ser para ser outra coisa. Então a morte ela é presente em nossa vida de diversas formas, não apenas real. Então, caso a família tenha algum ritual, porque se a gente perceber outros países, outras culturas, outros séculos, a morte, cada cultura gira em torno da morte de uma forma muito diferente. Tem lugares em que você se oferecer para a morte, como por exemplo na cultura viking, né, de séculos e séculos atrás, o próprio sacrifício para os deuses era visto como algo bom, uma virtude. Também existem casos em que há uma alegria diante da morte, não só uma tristeza, porque aquela pessoa pôde ter vida. Outra coisa também importante falar e ressaltar é que a nossa relação com a morte muda. Hoje em dia, às vezes a gente quer morrer de forma rápida e sem dor, de preferência dormindo, não é verdade? A gente ouve muito isso. Mas em outras épocas não era bem assim. As pessoas queriam que a morte fosse um pouco mais lenta para ela poder se despedir das pessoas que ela ama, poder deixar algo por escrito, algum legado, alguma herança, poder viver a própria morte, sentir a própria morte e saber que está indo e saber lidar com isso. Talvez a gente tenha uma outra relação com a morte. Então, essa forma de lidar com a morte vai depender muito de cada família e muito de cada cultura, mas não precisa e nem deve ser negada. Tem que ser afirmada, tem que ser respeitada. E caso alguma família tenha algum ritual particular diante disso, que isso ajude a lidar melhor com a morte, não tem problema nenhum. E tentar adequar isso para a pandemia. Caso não consiga fazer o velório nos moldes que faria, né, fora da pandemia, tentar alternativas, talvez simbólicas, de poder fazer isso, sim, e não tem problema nenhum. Certo. Alexandre, você já chegou a falar aí sobre
pensar sobre a própria morte, né? Isso é muito importante, né, Alexandre? Para que as pessoas encarem isso de forma natural, porque é o destino de todo mundo, né? É, até que ponto isso tem que ser uma coisa pensada assim para que não interfira na vida da pessoa e às vezes até paralise a pessoa com o medo dessa morte que pode vir. Lidar com a morte é muito importante, porque você, por exemplo, o corajoso não é quem não tem medo, não é o destemido. O destemido é até perigoso, porque o destemido pula do 10º andar achando que não vai morrer. O corajoso é aquele que vai fazer o que faz, apesar do medo. Ele inclui o medo, e o medo aumenta o gerenciamento de risco dele diante das coisas da vida. Então, quando a gente lida com a morte, é um pouco isso, é a gente afirmar a morte, mas não parar por causa dela. Saber que ela existe, saber que ela vem. Você não paralisa diante da morte. E existem quadros muito graves, muito mais graves de adoecimento, que é quando a pessoa tem um pavor da morte, quando a pessoa acha que ela vai morrer a qualquer tempo, a qualquer momento, quando ela para de evitar lugares, quando ela evita lugares públicos, por exemplo, com medo de um ataque, por exemplo, em que ela vai se sentir próxima da morte, né? Ou que ela não sabe lidar com a morte do outro. Enfim, a pessoa fica paralisada, fica dentro de casa, né? Isso é muito comum em algumas síndromes, como a síndrome do pânico, né? Que é um adoecimento em que a pessoa tem um pavor diante da morte. E ela pode trabalhar isso, fazer uma terapia, uma análise, um acompanhamento psicológico, médico, para ela enfrentar isso, sim. Porque às vezes nem sempre a gente sabe lidar com a morte. Mas falar sobre a própria morte, pessoal, não tem nada a ver com o pensamento suicida, não é uma ideação suicida, não é também um pavor diante da morte. Você falar sobre a sua morte não é nenhum nem outro, mas é você tendo um compromisso com a sua própria vida. É interessante que quando a gente fala de morte, a gente está falando de vida, né? Porque é um compromisso em vida que a gente está tendo. Então, quando você trabalha e assume essa questão, fala sobre como você gostaria, porque é difícil falar mesmo. Tentem aí, quem está nos escutando, fazer esse exercício, conversar com o familiar sobre como que é o próprio enterro, se vai ser cremado, se vai doar o órgão ou não, até porque a família define isso depois, de acordo com o desejo de quem morre. Se vai ter música, se não vai ter música, o que vocês vão beber, se vão comer, se vai ser, se você ficar, né, for cremado, virar cinzas, onde você gostaria de ficar. Olha, é um assunto difícil, mas é um assunto possível. É um assunto que é respeito em relação a você e a sua vida, em relação a como você vai ser tratado, mesmo após a morte, né, com a morte. Então, isso é um assunto complicado, talvez, difícil de falar, talvez, mas isso talvez seja importante falar também. Eu quero que sejam doados meus órgãos, eu não gostaria, eu gostaria de estar em tal cidade, eu gostaria de estar em tal estado, eu gostaria disso, daquilo outro, né? Uhum. Então, falar sobre a própria morte nos aproxima não de uma ideia suicida, não de um pavor diante da morte, mas falar sobre a própria vida, como a gente quer estar nesse momento, né? E até mesmo com as pessoas que estão no nosso redor. Humanizar a morte, pessoal, é uma coisa muito complicada, inclusive, e difícil, inclusive para profissionais de saúde, que nem sempre sabem ou têm habilidade de anunciar a morte de alguém para familiares, ou mesmo nos cuidados paliativos, em que é um trabalho profissional, em que a pessoa, às vezes, ela tem ali um estado terminal, em que você tenta humanizar ao máximo esses últimos momentos dela. Tudo isso ainda é tabu, tudo isso ainda precisa ser dito, e tudo isso não atrapalha, pelo contrário, ajuda a gente a ter mais respeito. Veja bem, falando de morte, ajuda a gente a ter mais respeito pela vida. Alexandre, algumas pessoas têm mais dificuldade, né, para lidar com a morte, principalmente entre adultos, né? Algumas pessoas lidam de uma forma que compromete mais assim, o andamento normal da vida, outras pessoas conseguem superar de uma forma mais tranquila. E para as crianças, acredito que seja um processo um pouco diferente. Como lidar com uma criança que passa por um processo como esse de perda, né, por conta da morte? Sim, isso é muito importante mesmo. Até porque algumas pessoas a gente até subestima a capacidade dela de receber uma notícia ou de lidar com a morte. Às vezes a gente pensa assim, nossa, a pessoa vai ficar destruída.
Só que ela consegue se reerguer, não que ela vai abandonar essa dor, ou que ela vai deixar de amar aquela pessoa, enfim, mas ela consegue conviver com isso, né? Não se trata de esquecer ou de apagar, mas ela consegue conviver com isso e até mesmo transformando isso em algo simbólico, tirar mais forças disso para viver, apesar da perda. Então, às vezes, a gente não pode subestimar uma pessoa para receber uma determinada notícia, a gente dá essa atenção para ela e a gente acompanha essa pessoa para que ela possa criar novos sentidos para a vida e conviver com isso. Para as crianças não é tão diferente. Cada família vai ter a sua forma de falar da morte para a criança. Se a criança tiver interesse, se a família achar que ela pode ir no velório, a criança pode ir sim, não tem problema, isso não é necessariamente traumático. O que é traumático para a criança é você enganar ela, é você mentir para ela, ou você criar uma história muito esquisita, ou uma história muito surreal para a criança, né? Falar para a criança que a pessoa está viajando, falar para a criança que a pessoa volta, enfim, de uma forma que você não fala sobre a morte, sobre o que aconteceu, né? Quando começa a criar muito nesse sentido assim, fantasiar demais para a criança não é bom. Então a família ela vai ter o seu próprio jeito de lidar com a morte. Algumas vão falar de religião, outras vão falar de uma forma mais literal, outras vão falar de forma mais espiritual, enfim. Mas falar sobre a morte para a criança não traumatiza a criança necessariamente, no sentido de que ela vai ter ali grandes consequências para o seu desenvolvimento. Mas ela vai estar aprendendo desde cedo a lidar com a perda. Cada família tem a sua própria forma de lidar com isso. E repito, falar sobre isso para a criança não traumatiza. O que traumatiza é você mentir para ela, e aí a criança vai começar a sentir essa falta e vai começar a desenvolver talvez até sintomas, dificuldades para viver justamente diante dessa mentira. Então, poder falar é algo possível. Por exemplo, não necessariamente a morte de uma pessoa, talvez animais de estimação. Então, vamos supor que a criança ela tenha um peixinho, esse peixinho morre, e a família vai lá e substitui o peixinho sem a criança saber. Isso não é interessante. A criança não pode se despedir daquele outro peixinho. Ela não pode fazer o luto daquele peixinho querido, né? Essa substituição não é algo bom, vamos colocar assim, que você não está educando o seu filho ou a sua filha para a morte. Pelo contrário, você acaba negando a morte, você acaba enganando diante da morte, e a criança vai tendo essa noção de permanência que não é real. E depois, quando ela fica adulta, talvez ela não saiba lidar com isso. Ela vai querer a permanência, ela não vai suportar a morte, ela vai querer que alguém seja substituído, né? E a gente não pode substituir as pessoas, seja na perda que for. A perda de um relacionamento, você não pode sair de um relacionamento e já querer, por exemplo, substituir essa pessoa. Você vai ter que encontrar um novo relacionamento desde que você faça essa despedida do primeiro relacionamento, para que as coisas não se misturem, para que você não entre ali num vínculo até mesmo patológico, adoecedor. Para a morte é a mesma coisa. Quando a gente fala de morte, a gente fala de perda em vida também, né? Existem pequenas mortes que nós temos, como eu falei, enfim. Então, falar sobre morte para criança, repito, não necessariamente é algo que você precisa criar histórias mirabolantes ou evitar falar que não vou falar sobre isso para ela, até porque a sua forma, você adulto, o seu jeito de lidar com a morte, de encarar a morte, de fazer o luto, a criança vai sentir e vai também fazer muito próximo como você faz. Então, se você está bem para falar com a criança, não tem problema de você falar para a criança sobre isso. E aí você vai falar do seu jeito de acordo com a sua fé, de acordo com a sua espiritualidade, de acordo com o que você acredita, né? De forma religiosa ou não, enfim, cada família tem a sua própria forma de lidar com esse assunto. Caso você não esteja preparado e tenha alguém melhor na família para falar sobre isso, talvez um padrinho, ou um dos pais, ou enfim, uma madrinha, alguém que esteja uma relação, um avô, mais tranquilo em relação a esse assunto para poder tratar isso, falar com a criança, também pode ser uma saída, caso a pessoa não tenha condições de dar naquele momento aquela notícia. Até para quê? Porque a criança vai poder sofrer e sentir essa dor junto com as pessoas que também estão sentindo a mesma dor. E essa união é importante, estar junto nesse momento é importante.
Então, não necessariamente a gente precisa negar a morte ou evitar ela quando se trata de crianças, tá bom? Não precisa. Tá certo. Nós conversamos aqui com o Alexandre Brito, mais uma vez falando sobre um assunto que é muito importante aqui, principalmente nesse dia de finados, como lidar com a morte, né? Não só das outras pessoas, como com a própria morte, que é algo certo para todo mundo. Alexandre, obrigado, viu, por conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Verdade, muito importante mesmo. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, Um abraço, tchau, tchau.